Minha gente querida, que bom estarmos juntos novamente. Muita paz para todo mundo, muita alegria, muito amor para todos nós. Vamos começar então com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Obtemos resultado quando fazemos a coisa certa no momento certo. Ninguém planta no inverno, ninguém colhe na estação chuvosa. A compreensão dos padrões inerentes às estações do ano nos leva ao plantio de determinadas culturas no momento adequado, dando surgimento à agricultura. Do mesmo modo, o entendimento dos padrões biológicos de algumas espécies animais nos levou à domesticação e ao pastoreio. A vida exige esse mesmo grau de precisão, a ação certa no momento adequado. E a gente tem que ter um bocado de conhecimento, intuição e boa energia para fazer a coisa certa no momento adequado, né? Isso precisa de vivência para entender como é que funcionam as coisas, como é que as pessoas se comportam, como é que o mundo funciona, né? Muito bem, vamos para o Livro dos Espíritos, falando sobre a transmissão de pensamento. E Kardec perguntou: como é que se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus respectivos pensamentos, embora não estejam adormecidos os corpos. E tem uma nota de Kardec que diz: entre os espíritos que se encontram, há uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Pode-se dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. É o que nós estávamos falando, né? Na pergunta anterior. A afinidade, a proximidade das pessoas dá essa comunhão de pensamentos, né? A gente está vibrando na mesma fase, na mesma energia, e acaba falando a mesma coisa juntos, acaba pensando a mesma coisa. E existe também a influência espiritual à nossa volta, que pode nos propiciar também esse conjunto de pensamentos recíprocos, essa transmissão de pensamento. E que a gente acaba por se entender apenas com um olhar, com um sinal, com uma afinidade mesmo. É uma prova de afinidade mesmo. Então, vamos para o livro A Gênese. Que a gente está falando aqui sobre a gênese orgânica, e ele vai falar sobre a geração espontânea.
Até meados do século XIX, os cientistas acreditavam que os seres vivos eram gerados espontaneamente do corpo de cadáveres em decomposição, que rãs, cobras e crocodilos eram gerados a partir do lodo dos rios. Essa hipótese foi descartada. Então, vamos ao capítulo. É natural que se pergunte por que não se formam seres vivos nas mesmas condições que se formaram os primeiros que surgiram na Terra. Sobre esse ponto, não pode deixar de lançar luz a questão da geração espontânea que tanto preocupa a ciência, embora ainda esteja diversamente resolvida. O problema é este. Formam-se nos tempos atuais seres orgânicos pela simples reunião dos elementos que os constituem, sem germes previamente produzidos pelo modo ordinário de geração, ou por outra, sem pais nem mães. Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente, apoiando-se em observações diretas que parecem concludentes. Pensam outros que todos os seres vivos se reproduzem uns pelos outros, firmados sobre o fato que a experiência comprova de que os germens de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, conservam latente vitalidade durante longo tempo, até que as circunstâncias lhes favoreçam a eclosão. Esta maneira de entender deixa sempre em aberto a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. Sem discutir os dois sistemas, convém acentuar que o princípio da geração espontânea, evidentemente, só se pode aplicar aos seres das ordens mais ínfimas do reino vegetal e do animal, aqueles nos quais a vida começa a despontar em organismo extremamente simples e, de certo modo, rudimentar. Foram esses, com efeito, os primeiros que apareceram na Terra e cuja formação há de ter sido espontânea. Assistiríamos, assim, a uma criação permanente, análoga à que se produziu nas primeiras idades do mundo. Mas então, por que não se formam da mesma maneira os seres de complexa organização? Que esses seres não existiram sempre é fato positivo, logo tiveram um começo. Se o musgo, o líquen, o zoófito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem se produzir espontaneamente, por que não se dá o mesmo com as árvores, os peixes, os cães, os cavalos? Para por aí, por enquanto, as investigações. O fio condutor desaparece e até que ele seja encontrado, fica aberto o campo às hipóteses. Seria, pois, imprudente e prematuro apresentar meros sistemas como verdades absolutas. Se a geração espontânea é fato demonstrado, e aqui tem um pé de página, uma nota da editora, dizendo que atualmente temos a teoria da evolução química ou molecular que postula que a vida surgiu a partir do processo de evolução química de compostos inorgânicos, dando origem a moléculas orgânicas e depois as primeiras e mais simples formas de vida. Então, voltando lá. Se a geração é fato demonstrado, por muito limitada que seja, não deixa de constituir um fato capital, um marco de natureza a indicar o caminho para as novas observações. Sabe-se que os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, mas quem sabe como elas começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Vendo Carvalho sair da glande, quem pode afirmar que não exista um laço misterioso entre o pólipo e o elefante? No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos estabelecer a teoria da geração espontânea permanente, senão como hipótese, mas como hipótese provável e que um dia talvez tome lugar entre as verdades científicas incontestes. E
já está provado que não existe essa geração espontânea, não do jeito que se imaginava, que aparecia do nada. A evolução se dá através dos compostos químicos, como ele diz aqui na nota da editora, compostos químicos inorgânicos que vão dar origem a moléculas orgânicas. E vai se desenvolvendo e chegou um momento na Terra que já as espécies já estavam formadas, não tem menor sentido continuar uma geração a criação, porque já existe uma reprodução normal entre as espécies. E nos tempos atuais a gente vê essa formação de bactérias, de vírus, que ultrapassa até nosso conhecimento mais comum, que está sempre aparecendo uma doencinha nova, um vírus que se desenvolveu a partir daquele outro vírus que teve uma mutação genética. Quer dizer, hoje em dia as coisas estão muito mais bem explicadas, né? E assim vamos ficando por aqui e terminamos as nossas leituras com a trovinha de Américo Falcão, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, aos companheiros da terra. Atende aos próprios mistérios, evita a cabeça tonta, de tudo quanto fizeres prestarás estrita conta.